A bataioada é uma versão vegana de um prato que geralmente se come na Páscoa, que é a salada de bacalhau. Aqui a gente está fazendo uma versão sem a proteína animal, que no caso é o peixe, e fazendo uma adaptação usando o grão de bico no lugar, que vai ser a nossa fonte proteica, e os outros ingredientes são praticamente os mesmos, com exceção da alga nori, que é o que vai trazer o saborzinho de mar na receita. Os ingredientes que a gente utiliza é a batata, claro, porque é uma salada de batata. A gente está usando o grão de bico já cozido, refogado, bem temperado. Eu tô fazendo aqui a versão de creme de leite com castanha de caju, que é uma bataioada às natas. Tô usando azeitona preta, pimentão vermelho, tomate, ervas frescas e esse ingrediente aqui que é o segredo, que é a alga nori, que é o que vai dar o sabor de mar na receita. E claro, não pode faltar bastante azeite de oliva para dar bastante sabor. A base é cozinhar a batata, deixar ela al dente, não deixar ela desmanchar, ela tem que ficar nesse formato de fatias. Aí eu cozinho a parte o grão de bico, coloco de molho, cozinho na panela de pressão, depois refogo para deixar ele bem saboroso. E depois separo os outros ingredientes, preparo também o meu creme de leite feito com castanha de caju. E depois que eu tô com esses preparos pré-prontos, eu vou montar a minha salada. Então eu coloco uma camada de batata, uma camada de grão de bico, uma camada de algas, vou regando com azeite e o creme de leite de castanhas. Com certeza, todo mundo que queira fugir da carne animal, não só por um motivo especial, como é o caso da Páscoa, mas em qualquer situação, essa receita é muito bem-vinda, porque ela é uma receita assim muito fácil de preparar e muito saborosa. Muitas vezes as pessoas acabam acreditando que a única fonte de proteína vem dos animais, né? E não, os alimentos de origem vegetal contêm todos os aminoácidos que são essenciais, que são os principais componentes das proteínas. E nesse caso, nesse prato, que é a bataioada, a gente tem o grão de bico, que é uma fonte de proteína vegetal. E aí, além da proteína, né, a gente pode contar com diversos outros nutrientes nesse prato. Então é um prato colorido, aromático, saboroso e nutricionalmente completo. Isso, esse é um prato que, né, é muito bem-vindo para esse período de Páscoa, mas caso queiram, né, utilizar outras fontes de proteína vegetal, a gente tem todas as leguminosas. Então, além do grão de bico, nós vamos ter os feijões, a lentilha, a ervilha, e aí pode utilizar esses ingredientes para fazer outras receitas também. Hoje tem crescido muito o número de pessoas que desejam reduzir o consumo de proteína animal para além desse período de Quaresma, de Páscoa, ou por outros motivos religiosos, né? Existem diversos motivos que levam as pessoas a querer reduzir o consumo de proteína animal. E a gente tem, né, da fonte dos vegetais toda essa complexidade de nutrientes que são importantes para nutrir o indivíduo em qualquer fase da vida. Mas é muito importante ter um acompanhamento nutricional individualizado, né, para que a gente tenha as orientações adequadas, para que a gente evite deficiências nutricionais. Mas é super possível, caso o indivíduo queira não consumir mais alimentos de origem animal, ter aí o aporte de nutrientes somente de origem vegetal. Quando a gente fala de custo, muitas pessoas têm a ideia de que a alimentação vegetariana é mais cara, né? Mas quando a gente fala de ultraprocessados, realmente a gente pode gastar mais dinheiro fazendo a aquisição desses produtos. Mas a alimentação vegetariana, baseada em plantas, reduzida da proteína de origem animal, basicamente aquela alimentação composta por alimentos minimamente processados, alimentos que a gente encontra na feira, né? Então arroz, feijão, legumes, frutas, tubérculos, cereais, uma alimentação variada e com ingredientes regionais, vai estar dentro de um contexto de alimentação adequada e pensando também na economia. Então essa aqui é a nossa bataioada às natas, que é um prato super saboroso que a gente faz usando ingredientes muito fáceis de encontrar: batata, grão de bico, castanha de caju, pimentão, azeitona, ervas frescas e essa alga que vai dar um saborzinho de mar, mas também não é essencial na receita. É um prato super fácil de fazer, super fácil de preparar e montar. Fica muito saboroso, muito perfumado. E se você quiser fazer na sua casa, não só para Páscoa, você vai impressionar todo mundo que experimentar, porque eu garanto que fica maravilhoso.